Ondas de calor insuportáveis, enchentes, secas fora de época, chuvas torrenciais, espécies em extinção, epidemias e pandemias. A crise climática, tema de filmes e livros de distopia, tem cada vez menos se tornado ficção e mais a realidade nossa de todo dia. Se alguém ainda não levava o tema a sério, as recentes enchentes no Rio Grande do Sul, que chocaram o mundo, não mentem, o clima está sim mudando. A arte e a literatura podem sensibilizar as pessoas para o engajamento ecológico. No vídeo de hoje, vamos falar sobre ficção climática, esse gênero dentro da ficção científica que fala sobre as mudanças do clima. Nós vamos dar 7 indicações de leitura. Deslumbramento, do autor estadunidense Richard Powers, conta a história de pai e filho em meio a um mundo em crise. Theo Byrne é um astrobiólogo que procura formas de vida dispersas no universo. Depois da morte da sua esposa, Theo precisa cuidar do seu filho, Robin, de 9 anos, sozinho. O garoto é uma criança amorosa, engraçada e um futuro ambientalista cheio de planos. Robin protesta em frente ao prédio do Poder Legislativo no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos, com um cartaz escrito "Socorro, estou morrendo", com imagens de espécies em extinção. Ele se torna um militante depois de assistir na televisão a menina suíça Inga Alder, personagem inspirada na ativista Greta Thunberg. Inga decide não ir mais para a escola e convoca as crianças para protestarem contra a inação do governo em relação à crise climática. Robin, então, decide vender desenhos de animais em perigo para arrecadar dinheiro para a proteção da vida selvagem. Mas Robin tem um temperamento explosivo e está prestes a ser expulso do colégio. Theo, numa tentativa de lidar com o temperamento do filho, o leva para acampar em meio às montanhas e inventa narrativas de aventura pelo cosmos, onde os dois exploram o universo e tentam descobrir o mistério da origem da vida. Que todos os seres conscientes fiquem livres do sofrimento desnecessário. Essa foi a oração que o menino Robin aprendeu com a sua mãe antes dela morrer. Deslumbramento é um livro que nos leva a questionar o lugar que ocupamos no universo e também a reconsiderar a nossa relação com a natureza. Richard Powers é um nome importante dentro da ficção climática, esse gênero que teve um boom depois do seu livro The Overstory ganhar o prêmio Pulitzer em 2019. Segundo o autor, argumentos não mudam a opinião de ninguém. Às vezes, ver um gráfico até desmotiva uma pessoa. Já uma boa história pode mudar sua opinião, convencê-la da necessidade de reconstruir nossa relação com este mundo, em vez de insistir na sua destruição. Água Turva, da gaúcha Morgana Kretzmann, é um lançamento que tem sido apontado como um thriller ecológico. Na trama policial, o Parque Estadual do Turvo, que fica na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, está ameaçado pelas queimadas e pela construção de uma hidrelétrica que pode alagar o parque. Reserva ambiental que abriga as cascatas e é o último reduto da onça-pintada no sul do país. O livro tem 3 protagonistas que representam cada uma um lado da crise ambiental. Olga é assessora parlamentar que denuncia o esquema de corrupção por trás da construção da hidrelétrica. Chaya é guarda florestal do Parque do Turvo e Preta, líder de um bando de caçadores e contrabandistas que atua na divisa argentina. Outro personagem importante na trama é Sarampião, figura mítica de um guarda florestal e protetor da mata. Nesse livro, quis falar dos crimes ambientais e do contrabando que acontecem nessa fronteira quase esquecida do Brasil. E também sobre mulheres que se unem para proteger sua terra e têm fé não só naquilo que não vem, mas também naquilo que vem, o Turvo, o Rio Uruguai, o Yacumã. A autora também concorda que a arte pode colaborar com mudanças de paradigmas e de pensamento. Em uma de suas entrevistas, ela disse que a arte pode fazer com que surja uma nova consciência, principalmente entre as novas gerações, para que entendam que o tic-tac do relógio está gritando e as pessoas fingem não escutar. Uma leva de ficção climática brasileira está Contra Fogo, do paulista Pablo Casella. O livro fala de um grupo de brigadistas voluntários liderados por Deja, narrador do romance. Eles são moradores da Chapada Diamantina, na Bahia, e arriscam a própria vida para deter o avanço descontrolado das chamas que devoram a fauna, a flora e os rios. Sem poder aguardar a ação das autoridades burocráticas, eles aprendem a apartar a briga do fogo com a terra na marra, sobretudo nos tempos de seca, quando o grupo se enfia na mata por dias e dias sem descanso. Fica esperto
esperto, contra o fogo não pode haver afobação. Esse é um dos conselhos do narrador a um adolescente no seu primeiro combate contra o dragão. Essa é a maneira que alguns chamam os incêndios de grandes proporções. Muitos desses incêndios são causados por ações criminosas que devastam a Chapada Diamantina. A obra é marcada pela oralidade, tem uma linguagem concisa que reflete o homem que Deja é. Brusco, simples, mas muito sensível à vastidão e aos detalhes do seu mundo. Vamos entrar nas distopias. Não Verás País Nenhum, de Inácio Loyola Brandão, foi publicado em 1981, mas segue um livro atualíssimo. A obra apresenta um futuro sombrio para o Brasil, onde a degradação ambiental e a corrupção política levaram o país a uma situação catastrófica. A população sofre com a escassez de água e alimentos, o colapso das infraestruturas e a degradação ambiental extrema. As florestas desapareceram e o país é um enorme deserto de concreto. A corrupção é endêmica e o governo totalitário controla e reprime o povo com mão de ferro. O protagonista, Souza, é um professor de história aposentado que tenta sobreviver em meio ao caos. Ele é um homem comum que, de forma resignada, observa a desintegração da sociedade e da natureza ao seu redor. A narrativa acompanha suas reflexões e sua luta para manter a sanidade e a dignidade em um mundo que parece ter perdido toda esperança. Através das experiências de Souza e dos encontros com outros personagens que têm as mesmas angústias e desesperos, o romance aborda os temas da degradação ambiental, da desumanização, da perda da identidade e da luta contra a opressão. Antes do próximo livro da lista, quero te convidar a se inscrever no nosso canal se você está aqui pela primeira vez ou se você ainda não é inscrito. Essas ações, se inscrever no canal, dar o joinha, são importantes porque elas mostram para o algoritmo que você gosta do nosso conteúdo. Ele vai te mostrar conteúdos parecidos com o nosso. Além disso, você ajuda o nosso canal a crescer. A Parábola do Semeador é um romance distópico publicado por Octavia Butler em 1993. A história se passa na Califórnia, nos Estados Unidos, em um futuro próximo devastado por mudanças climáticas e colapso econômico. A protagonista é uma jovem de 15 anos, Lauren Olamina. Ela vive em uma comunidade murada, relativamente segura, junto do seu pai, um pastor batista, e a sua família. Lauren sofre de uma condição chamada hiperempatia. Ela sente o prazer e a dor dos outros como se fossem seus. À medida que as condições fora dos muros se deterioram, a violência, a escassez de recurso e o caos se intensificam, eventualmente atingindo a comunidade de Lauren. Bom, depois da destruição do seu lar, Lauren é forçada a se aventurar no perigoso mundo exterior. Ela começa sua jornada ao norte, buscando segurança e um novo começo. Bem, e ela desenvolve também uma religião chamada Semente da Terra. A ideia principal dessa religião é que Deus é mudança. Ela atrai um grupo diverso de seguidores que se unem a ela na esperança de criar uma comunidade onde eles possam sobreviver e prosperar. Essa é uma obra que, apesar de todo o caos, nos traz esperança e fé na humanidade. Nós somos capazes de nos regenerar e nos adaptar em meio às mudanças. Outra grande escritora de ficção científica que tem um olhar atento para a crise climática é Ursula Le Guin, que eu adoro. Em Floresta é o Nome do Mundo, a história se passa em uma realidade alternativa futurista, onde um grupo de humanos de diferentes planetas, entre eles a Terra, descobre Ati, um mundo intocado de natureza exuberante, florestas densas e uma população de humanoides pequenos, verdes e peludos que mantém uma relação de simbiose com a mata. Depois de terem praticamente exaurido os recursos naturais dos seus próprios mundos, os humanos veem em Ati a possibilidade de exploração. Ignorando os nativos, estabelecem uma colônia com bases espalhadas por todo o planeta. Eles retiram madeira e minérios e escravizam os haitianos para que realizem trabalhos forçados. Publicada em 1972, a obra narra o embate entre os nativos e os invasores nessa guerra pelos recursos naturais. E olhem só, esse livro de Ursula Le Guin influenciou anos depois o sucesso cinematográfico Avatar, de James Cameron. Há uma passagem no livro sobre o sonho haitiano. Para esse povo, os humanos perderam a capacidade de sonhar. Isso me lembrou o que a gente comentou no nosso vídeo sobre literatura indígena. Se você não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima.
O sonho, para muitos povos originários, tem muita importância. Eles acham que o homem branco perdeu a capacidade de sonhar e isso tem muito a ver com a relação destrutiva que a gente tem com a natureza. E falando em literatura indígena, o último livro dessa lista não é uma ficção climática, mas sim uma reflexão para um futuro possível. Futuro Ancestral, de Ailton Krenak, é um conjunto de textos que nos provoca com o seu pensamento insurgente e pode fazer nascer em nós um maravilhamento. Eu sei, a lista de livros de hoje pode causar desesperança e frustração, porque muitas vezes o futuro nos parece um cenário apocalíptico. Às vezes também o futuro parece uma possibilidade de redenção, como se todos os problemas fossem resolvidos num passe de mágica. Em ambos os casos, as ilusões nos afastam do que está ao nosso redor. Ailton Krenak nos convida então a observar a natureza, ao que já estava e está aqui, e a desenhar então um possível futuro para todos. Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Assim como a protagonista do livro A Parábola do Semeador, Krenak defende a mudança. Ele diz: sejamos água em matéria e espírito, em movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos. Gente, às vezes eu me sinto profundamente angustiada e sem esperança quando eu leio as notícias da crise climática, mas eu procuro não me deixar abater, porque eu acredito que uma mudança de consciência generalizada pode colocar o planeta Terra em outro rumo. Inclusive, aqui em casa, eu comecei um jardim agroecológico. Eu vou regenerar um pedacinho da terra. E eu regenero a terra e regenero a mim mesma. Isso é muito mágico, porque nós somos a natureza também. Agora me contem aqui embaixo se vocês leem ou pretendem ler ficção climática. E eu espero vocês na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!